Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estou organizando aqui de atividade, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula de História. Bom, primeiramente, quero esclarecê-los quanto à utilização do simulado na última semana. Ele foi utilizado, alunos, com o objetivo claro de trazer informações necessárias a vocês e é também uma forma em que eu, como professor, consigo identificar os pontos em que vocês avançaram, bem como os pontos que vocês ainda mantêm alguma dificuldade. A correção do simulado foi disponibilizada no grupo da sala e vocês terão até o fim dessa aula para retirarem as dúvidas. Talvez vocês não tenham entendido alguma questão, ou talvez vocês queiram mais esclarecimentos, bem como utilizem esse tempo para tirarem as possíveis dúvidas que vocês tiveram. Bom, na nossa aula da outra semana, sem ser a última, nós vimos sobre as teorias criacionistas, que são teorias que tentam dar a explicação à origem humana. Utilizei até mesmo um slide para mencionar para vocês alguns dados, algumas informações condizentes com essa teoria criacionista. Pois bem, alunos, na aula de hoje nós abordaremos a teoria evolucionista. E o próprio nome já diz, é teoria que busca dar explicação à origem humana por meio da evolução. E um grande nome que os senhores sempre ouvirão quando ouvirem esse termo teoria evolucionista refere-se a Charles Darwin. Darwin foi o criador da teoria evolucionista. E Darwin, ele, em uma viagem que ele fez à ilha de Galápagos, ele pôde entrar em contato com a evolução em considerando as mais variadas espécies. E isso não se refere necessariamente a nós, seres humanos. Pelo contrário, nós somos apenas uma das espécies que evoluiu. E uma pergunta que as pessoas sempre fazem: professor, quer dizer que nós evoluímos do macaco? Então, se nós evoluímos do macaco, por que ainda tem tantos macacos, tantos gorilas? Não é isso, alunos. A nossa evolução ela é contínua. E, embora estejamos diante de uma evolução contínua, alguns pontos merecem ser elucidados, como por exemplo, quando eu falo para vocês que nós ainda estamos em evolução, eu vou citar um dado, uma informação para os senhores que se refere aos dentes cisos. Eu, por exemplo, Isaac Ferreira, eu não tive dente ciso. O que são esses dentes cisos? Esses dentes cisos, geralmente, eles nascem na nossa boca após atingirmos a maioridade, por isso o nome siso de responsabilidade, e eles distorcem toda a formação dos outros dentes que estão repletos nas nossas bocas, então é necessário que eles sejam retirados. Alguns indivíduos, com o passar do tempo, já estão nascendo sem esses dentes cisos. Eu fui um deles, então eu não tive o nascimento de nenhum dente ciso, já tirei raio-x e realmente eu não nasci com eles. Então, isso faz parte de um processo evolutivo. Então, todos nós, seres humanos, ainda estamos em uma constante evolução. E hoje nós veremos a teoria evolucionista de Charles Darwin. Vejam só. O evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. Então, necessariamente, eu não posso atribuir essa teoria da evolução simplesmente à espécie humana. Pelo contrário, se refere a todas as outras espécies que foram criados por muitos cientistas que tentaram explicar as alterações sofridas, alterações sejam físicas, alterações biológicas e sua relação com o meio ambiente em que essas espécies habitam. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Robert Darwin, 1809-1882,
que publicou no ano de 1859 a obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou conservação das raças favorecidas na luta pela vida, como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Como assim? Seleção natural. Seleção natural, ela pode ser, eu vou tentar explicá-la, alunos, recorrendo agora a esse triste vírus que está infectando as pessoas no mundo afora, que é o coronavírus. E ele causa a Covid-19. Essa Covid-19, nós ainda não temos estudos científicos que apontam quais são as suas causas. Nós sabemos, aliás, a causa nós sabemos, ela é ocasionada quando nós temos no nosso organismo uma infecção pelo coronavírus. Mas, professor, por exemplo, eu tenho um conhecido meu que ele teve a Covid-19, os sintomas que ele apresentou foram leves. Ou, professor, a minha conhecida teve a Covid-19 só porque ela foi assintomática, ou seja, não apresentou sintoma algum. Então, por que nós temos alguns indivíduos que não sofreram sintomas nenhum? Ou por que nós temos indivíduos que tiveram sintomas leves? E por que nós temos óbitos de algumas pessoas que são infectadas com o coronavírus? Nós não sabemos até então. Mas o que nós temos conhecimento que refere-se à genética. Algumas pessoas, por alguma razão, são predispostas a terem uma resistência a mais a esse vírus. Outras, entretanto, carecem e padecem de sintomas mais graves. Então, isso faz parte da seleção natural. Então, por isso, alunos, que é necessário que nós cobremos dos nossos governantes que eles realmente cumpram com o dever de proteção da saúde dos cidadãos, ofertando a nós a vacina, porque a vacina, no momento, é a única alternativa que nós temos para que consigamos sair dessa triste fase ocasionada pela Covid-19, ok? Darwin elaborou sua principal obra a partir de uma pesquisa realizada a várias partes do mundo. Após uma viagem de circunnavegação ocorrida no ano de 1871 e 1876, coordenada pelo almirantado britânico. Nessa viagem, o cientista inglês pôde perceber como diversas espécies apresentadas possuíam características distintas, dependendo do local em que eram encontrados. Por exemplo, peguemos o caso dos pinguins. Nós temos a espécie pinguim e essa espécie pinguim, ela sofreu adaptações. Essas adaptações referem-se ao local onde eles se localizam, onde eles vivem. E essas adaptações foram em decorrência da necessidade de se adaptarem ao ambiente no qual eles residiam. Então, tudo isso faz parte de um grande processo que recebe o nome de teoria da evolução. Então, as espécies hoje ainda sofrem essas evoluções. Um outro dado que eu cito para os senhores. Peguemos o caso das populações do continente africano, mas no continente africano nós temos populações que também têm uma menor concentração de melanina em sua pele. Mas as que têm maior concentração de melanina em sua pele, justifica-se pelo local onde se localizam, que é uma região quente, muito quente, em contato com o sol, e embora nós saibamos que as populações pretas, o termo correto é preta e não negra, tá, alunos? Embora nós saibamos que a população preta em contato com o sol também tem muitos danos, queimaduras, formação de melasmas, pintas, torna-se
torna-se um pouco mais resistente do que uma pessoa que tem menor concentração de melanina em sua pele. Melanina é uma substância que oferece a coloração. Quanto mais melanina a pessoa tem na sua pele, mais uma coloração escura esse indivíduo apresenta. E se uma pessoa tiver menor concentração de melanina, a sua concentração, a sua cor será mais clara. Mas isso é apenas um exemplo que eu citei para vocês, para que os senhores sejam conhecedores, voltado à evolução da espécie e pegando como eixo a espécie humana. Darwin pôde perceber ainda que entre espécies extintas e espécies presentes no meio ambiente havia características comuns. Isso levou a afirmar que havia um caráter mutável entre as espécies, ou seja, de mudança, de evolução, e não uma característica imutável, como antes era comum entender. Como assim? Antes dessa teoria de Charles Darwin, as pessoas, principalmente os cristãos, que faz parte da nossa sociedade, sempre recorriam a passagens bíblicas, ou seja, eles recorriam a termos que alicerçavam uma teoria criacionista para tentarem explicar a teoria evolucionista. Curioso, não é mesmo? Mas vejam bem, alunos, essas características presentes nas espécies são mutáveis. Isso quer dizer que todas as espécies sofrem processos de adaptação. E graças a esses processos de adaptação é que hoje nós estamos aqui, presentes, conversando, mesmo que seja de forma online, mas do contrário, nós já teríamos sucumbido em decorrência do ambiente onde nós residimos. Então é necessário um amplo processo de adaptação para que nós consigamos nos manter vivos e trazendo conosco a nossa principal característica, que é reproduzir os nossos genes. As espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo. Elas evoluem, elas sofrem adaptações. Durante a evolução, elas transmitem geneticamente essas mutações a gerações posteriores. Um caso para ficar mais claro para os senhores. Recentemente, uma mulher no Reino Unido estava grávida e ela teve, no período da gravidez, a Covid-19. Curiosamente, quando o seu bebezinho nasceu, ele já nasceu com anticorpos capazes de impedir a infecção do organismo do bebê ao coronavírus. Ou seja, vejam só uma prova da evolução, alunos. Isso sim é uma prova que nós somos seres mutáveis. E isso sim é uma prova que as características genéticas são transmissíveis às gerações posteriores. Como a mãe do bebê teve a Covid-19, após o nascimento, o bebezinho já nasceu com anticorpos capazes de protegê-lo de uma possível infecção ocasionada pelo coronavírus. Então, isso é um fato interessantíssimo e por isso que eu quis compartilhar com os senhores. Entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente se tornar melhor. Como assim? Peguemos como exemplo a espécie humana. Nós sabemos que nós evoluímos do Homo erectus erectus, que é homem inteligente. Enquanto nós tínhamos outras espécies de Homo que, se nós tivéssemos evoluídos deles, eles eram mais fortes, mais robustos, mas nós evoluímos justamente pelo aspecto da cognição. Então, essa é a evolução que realmente é interessante a nós. Então, evoluir é mudar biologicamente, e isso não significa nos tornarmos melhores, ou, melhor dizendo, melhorarmos no campo cognitivo sempre, mas não em termos de força. Isso estou me referindo à espécie humana. E as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. Então, as mudanças, elas sempre ocorrerão buscando uma interação, uma melhor adaptação do ser vivo com o ambiente com o qual ele se localiza. A esse processo de mudança, em consonância com o meio ambiente, Charles Darwin deu o nome de seleção natural.
Então, é justamente essa seleção natural que, infelizmente, nós, os brasileiros, estamos vivenciando aqui agora, porque nós não temos vacinas necessárias a todas as populações, o contato social, embora esteja expressamente proibido, os indivíduos não conseguiram entender a gravidade da situação. Então, nós temos uma grande concentração de pessoas que conversam. Ah, professor, mas eu converso com meu colega, com meu vizinho. Não interessa. Ah, professor, eu converso com meu parente. Muito menos. Isso é uma situação grave. É necessário agora, nesse momento de pandemia, isolamento. Isole-se em sua casa. Evite contato social. Se for necessário que você saia de sua casa, utilize pelo menos 2 máscaras. Ah, professor, mas eu não tenho idade para ser infectado. Cuidado! Embora as vacinas elas sejam aplicadas em pessoas acima de 18 anos, nós já tivemos relatos de crianças que foram a óbito em decorrência da infecção pelo coronavírus. Então, é necessário assim, um amplo cuidado para que nós realmente não soframos os efeitos dessa seleção natural que Darwin explicou no seu livro A Evolução das Espécies. Ok, alunos? Então, esse é o tema da aula de hoje, teoria da evolução, que tenta dar um esclarecimento para que sejamos vistos como sendo seres mutáveis, ou seja, seres que estamos em constantes transformações, para que nós realmente consigamos nos adaptarmos ao meio ambiente em que estejamos inseridos. E dessa forma, aluno, eu deixo aos senhores como forma de atividade. Eu peço que vocês escrevam no caderno de vocês o entendimento que vocês tiveram relacionado a essa teoria evolucionista. Fácil, não é mesmo? E vejam só um exemplo que eu disponibilizei para vocês, para que os senhores tenham conhecimento de fato daquilo que eu mencionei para vocês. Vejam só, alunos. Opa, eu esqueço. Subirei aqui só um minutinho. Aqui nós temos a evolução do homem, do ser humano. Vejam só. Primeiro nós tivemos o Procóssum ou African Ape, que é esse primeiro aqui, que se assemelha em termos atuais como se fosse um gorila. Depois nós temos o Australopithecus afarensis, que é este, que já possui a capacidade de andar e de se locomover de forma bípede, em cima de 2 pés, sem utilizar as mãos. Depois nós tivemos o Homo habilis, que é esse outro aqui, que os senhores podem perceber que está mais semelhante a uma figura de um ser humano. Depois nós tivemos o Homo erectus, que é esse daqui, que tem o crânio um pouco mais achatado, já tem postura e uma força considerável, que vocês podem observar até mesmo pela musculatura. Depois nós tivemos o Homo de Neanderthalis, que é este, que ele era mais robusto, ele era mais forte do que nós. E por fim nós tivemos o Homo sapiens sapiens, que é o termo correto que nós tivemos a evolução. Então nós nos evoluímos dessa espécie. Cada um desses daqui, eu demonstrei para vocês 6 espécies, cada um faz parte de uma espécie diferente. Ah, professor, então nós não evoluímos do African Apple. Não, nós não evoluímos dele. Nem do Australopithecus afarensis, não. Nem do Homo habilis, também não. Nem do Homo erectus, também não. Nem do Homo de Neanderthalis, muito menos. Nós evoluímos do Homo sapiens sapiens, que, embora ele seja mais fraco em termos de estrutura óssea, força física, do que o Homo de Neanderthalis, termos complicados de serem falados, né, alunos? Nós evoluímos do Homo sapiens sapiens, ok? Então é somente para esclarecê-los, lembrá-los que ainda estamos no período de calamidade na nossa cidade, é necessário todo um cuidado. Se forem sair, recorram às máscaras.
Se possível, fiquem quietos nas casas de vocês, porque a sociedade agradece, ok? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao grupo no horário da aula e elas serão retiradas da melhor forma possível. Lembrá-los que os senhores terão até às 17h20 do dia de hoje para enviarem a atividade para o meu WhatsApp privado. Não esqueçam de enviarem até esse horário, porque após esse horário, é provável que eu já tenha lançado a frequência da planilha. E depois, logo que eu lançarei, embora vocês sempre enviem as atividades, alguns alunos enviam após esse horário, eu pontuarei na planilha de frequência. Mas sejamos responsáveis e cumpramos com o nosso dever, ok? Muito obrigado a todos, alunos.